Se você está tendo dificuldade em fazer os pequenos detalhes no seu desenho realista, se quando você vai aplicar a técnica não está saindo legal, até parece ser fácil quando você vê no vídeo, mas na hora que você vai aplicar não sai legal, fica um aspecto ruim, fica riscado, e você quer ter um nível melhor, aprimorar sua técnica para fazer esses pequenos detalhes no desenho realista. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a melhorar esses pequenos detalhes, deixar o seu desenho cada vez mais realista. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Henrique Oliveira, eu sou professor de desenhos no método Maestria do Realismo, que é o nosso curso online. E para você receber os novos conteúdos aqui do canal, é importante que você se inscreva e ative as notificações para o YouTube te avisar assim que vier novos vídeos aqui. Bom, então vamos lá. A primeira dica para você melhorar os detalhes do seu desenho, para deixar ele cada vez mais realista, é você não ser obcecado pelos detalhes, tá? É você deixar ele coerente, esses detalhes coerentes. E eu vou te explicar. Quando eu comecei no desenho realista, e eu vejo a galera que está começando também, muitos caindo também nesse erro, era querer fazer tudo nos mínimos detalhes, né? Eu via uma referência, eu pegava uma foto para desenhar e eu começava a querer representar tudo aquilo que eu via ali, né? Toda aquela textura na pele, do jeitinho que estava ali, o tecido da roupa, o cabelo, e aquilo ali foi começando a se tornar meio chato o processo de desenhar. Por quê? Porque primeiro que é impossível você conseguir fazer tudo no lugar do jeitinho que está ali. Segundo, que isso acaba tornando o processo do desenho um pouco chato, fica uma coisa muito obcecada. Terceiro, não fica legal. Eu tentava, e quanto mais você quer fazer tudo no mínimo lugarzinho, perfeitinho, principalmente quando você está começando, que você não tem experiência nenhuma, acaba que sai ruim. O aspecto não ficava legal, eu perdi um tempo enorme, porque o desenho realista ele leva um tempo para fazer, só que quando você está fazendo do jeito errado, você acaba perdendo tempo. E é o que acontecia comigo, né? Hoje eu olho para aqueles desenhos antigos e eu vejo um monte de falha técnica, a maneira que eu fazia, o jeito que eu usava o lápis, a forma que ficava aqueles detalhes, então ficava ruim. Então para você que está começando, é importante você saber que você não vai ser obcecado em fazer, né, tudo aquilo ali do jeitinho que está. Você vai entender a técnica para você fazer coerente, né? Você vai ver ali uma textura no tecido do desenho, na pele, se for um retrato, e você não vai fazer do jeitinho idêntico que está ali. Por mais que pareça idêntico à foto, quando você está com uma boa técnica, o lance é você encontrar um processo na hora de fazer, né? Um exemplo, você está desenhando ali uma boina, né? Ali cheio de detalhezinhos. Quando você entende como que é aquele detalhe, isso vai de referência para referência, você descobre, entende a forma de fazer, e o que você vai perceber? Que na boina toda vai ser muito parecido, né? Você começa a fazer uma pele, você vai ver que é muito parecida, aquela região, né, extensa ali da pele, dependendo de onde for, vai ser muito parecido a forma de fazer. Então você vai encontrar um processo. Quando você identificar um processo e pensar, é assim que faz, é com esse movimento, é com essa leveza, com essa suavidade, fica muito mais fácil. Depois você vai fazendo toda aquela parte do mesmo jeito. E não é no intuito de fazer igualzinho, tá na referência. Isso você vai entender ainda nesse vídeo que eu vou te mostrar. Mas guarda isso, o desenho muitas vezes é enganar os nossos olhos, tá? É enganar, fazer uma coisa coerente que fica agradável, né? Que chama a atenção das pessoas que olham. Mas não é porque tá igualzinho a referência. Se fosse para ser igualzinho, tinha que ser uma impressão. É impossível, né? Principalmente quando a gente fala de desenho de cabelo, né? Um emaranhado de fios ali, tudo é impossível você fazer do jeitinho que tá ali. Então é importante você encontrar um processo que você faça e fique parecendo com a referência, que fique parecendo, que fique agradável, mas sendo um desenho. E dá uma olhada como exemplo esses desenhos meus que eu estou colocando aqui. Todos esses desenhos, eles têm diferenças das referências. Eles não estão idênticos, por mais que eles parecem idênticos à foto, porque tem uma boa técnica aplicada, eu encontrei padrões nesses desenhos, eu encontrei formas de fazer, eu encontro até hoje. E essas formas, esses processos, é o que é passado no nosso curso, no Maestria do Realismo. É a forma que eu continuo encontrando e que eu vou sempre passando a minha experiência para os alunos ali dentro. E outra coisa que a gente segue muito no método, e eu já te dou como dica, quando você estiver fazendo esses detalhes,
Não fica só olhando o seu desenho ali do jeito que está. Vire, né? Você pode estar fazendo uma folha tamanho A4, né? Um tamanho de papel sulfite comum. Então você vira a folha, começa a olhar de outro ângulo, né? Chega a virar mesmo em 360 graus o seu desenho. Olha de cabeça para baixo. Você vai perceber que você vai fazer algumas manchinhas, algumas coisas descompromissado do que você está desenhando. Se é um rosto, se é uma mão, você vai estar focado na forma, no formato do que você está fazendo, no contraste, né? Como que é aquela manchinha, qual lápis que você vai usar para deixar naquela graduação próxima, aonde que você mantém o brilho no desenho, é nisso que você vai se ligar. E quanto mais você vira, você começa a aguçar mais a sua percepção, olhar de vários ângulos. Então é interessante você virar a folha do desenho, vira a referência também, né? Levanta um pouco, se você estiver desenhando, levanta um pouco, se afasta e olha a referência com o desenho, você vai perceber um monte de coisa. Você vai perceber a tonalidade, se está legal, se não está, se precisa escurecer mais o desenho, aonde que precisa talvez colocar mais desses detalhes pequenos, aonde que talvez você exagerou com esses detalhes e você vai começar a ver que está meio estranho. Então você volta e começa a trabalhar nesse detalhe de novo para suavizar eles. A segunda dica que eu te dou é você começar a usar materiais que vão te ajudar a fazer esses pequenos detalhes. Materiais que eu vou te mostrar aqui que eu uso para fazer esses pequenos detalhes. E ó, presta atenção, não é você de repente que ainda não comprou o material, que ainda vai comprar, não é você ficar também obcecado e preso a um material específico. Antes de você comprar, já dá para você improvisar, né? Eu percebo que muita gente que vem para o desenho realista e começa a se destacar, ele não espera. Ele já pega o conceito ali, ele já começa a adaptar, ele já começa a improvisar, né? Ele não fica esperando. Tem gente que fica dando muita desculpinha. Eu lembro que quando eu fui começar no realismo, eu ia usar boleador para fazer fios brancos no desenho. Não sei se você conhece, mas ele é como se fosse uma caneta sem tinta, uma caneta Bic, né? Com aquela ponta ali que você passa no papel e quando você passa o lápis por cima, fica branco onde você passou, né? O lápis acaba não penetrando. E eu não estava achando boleador para comprar. E a caneta, eu estava mexendo numa caneta para tirar a tinta, mas demora um pouco até limpar a caneta para você ter confiança de usar. Eu estava fazendo teste, estava cheio de tinta ainda. E você pensa que eu esperei? Não. Fui na cozinha, abri a gaveta, peguei um palito de churrasco de madeira. Por quê? Porque eu já estava em busca. Eu falei, eu preciso achar alguma coisa aqui que tem uma ponta, porque eu quero fazer logo um teste aqui para desenhar essa parte do cabelo que eu vou fazer, o uso do boleador, mas eu não tenho boleador, e eu peguei o palito de churrasco. E eu fiz o treino, eu fiz ali com o palito, e por incrível que pareça ficou bom o resultado. É isso que você está vendo aqui. Depois disso, consegui esvaziar a tinta da caneta, comecei a usar ela como boleador, antes de comprar o boleador, e aqui está um desenho que eu fiz com a caneta Bic, usando como boleador. Então, quando eu falo use materiais que vão te ajudar, que vão te auxiliar para fazer os pequenos detalhes mais bem feitos, é para você entender o conceito. Se você não encontrar o material ou se você está esperando chegar, não precisa ficar parado, dá muito bem para você adaptar. Bom, esse já é né? O boleador que você pode substituir, pode improvisar, que vai servir para fazer fios brancos, para fazer, de repente, algum detalhezinho que você quer fazer para manter o branco do papel, para quando você passar o lápis não penetrar. Mas é em alguns casos, tá? Eu não uso tanto assim boleador. Então vou te mostrar agora as borrachinhas que eu uso, que acaba ajudando muito para fazer os pequenos detalhes. Dá só uma olhada. A terceira dica que eu te dou para melhorar os detalhes é buscar sempre a suavidade. Um erro muito comum é a gente, quando está começando, ficar forçando muito, né? Principalmente para fazer pequenos detalhes, que muitas das vezes é bem suaves. E ainda que não tenha aquela suavidade toda na referência, ele deve sim ser feito com suavidade, nunca é forçando o lápis. E é isso que eu fazia muito no começo. Eu ficava tão obcecado para fazer,
né, aqueles detalhes, qualquer que fosse esses pequenos detalhes no desenho realista, eu começava a forçar minha mão, porque era o jeito que eu entendia que tinha que fazer, porque eu não estava ligado no peso que eu tinha que colocar na minha mão, né? Eu não estava ligado em fazer suave aqueles detalhes. E você vai ver que se você não presta atenção nisso, você vai fazer desenho atrás de desenho, perdendo um tempão fazendo um desenho do início ao fim e do jeito errado, né? Por isso que a gente perde tanto tempo e não evolui no desenho, quando a gente fica cometendo os mesmos erros e não toma consciência deles. Teve até uma vez que eu fui fazer esse negócio de textura, desenhar texturas no rosto que eu estava desenhando, comecei a desenhar, né? Eu olhava para a referência e fazia do jeito totalmente errado. No final, não ficou nada suave. Na minha cabeça aquele desenho ainda estava bom, mas aí é importante também quando alguém olha, porque a pessoa que olhou falou para mim: por que você fez esse monte de risco nesse rosto? O que é isso? Tá esquisito. E parece que quando ela falou isso, eu olhei para o desenho e eu olhei realmente, falei: tá esquisito demais esse desenho. Eu percebi, na hora que ela falou, caiu a ficha. Então, texturas, pequenos detalhes, você tem que entender que tem que ser feito sempre com suavidade. Então é importante você já combater seu primeiro inimigo, que é o peso da sua mão, é a força da sua mão, principalmente quando você está iniciando. Então a melhor dica para começar a soltar isso é você pegar uma folha em branco, pega qualquer lápis e começa a trabalhar de forma leve. Faz traços, faz ondas, círculos, sempre soltando isso daqui, tá? Não fica fazendo desse jeitinho assim, não. Tá? Soltando, ó, mexendo o antebraço. Mexe o antebraço, movimenta a mão, enche a folha, né? Para fazer fios também é legal você ir fazendo esse treinamento. E nisso você vai começando a ver a suavidade do seu traço. Você vai tendo a consciência corporal do jeito que você faz. Depois você vai levar isso, essa leveza, para trabalhar no desenho no geral, principalmente para fazer os pequenos detalhes também. E aí essa dica se complementa na próxima dica, que é a quarta dica, que é a ponta do lápis, tá? Que é muito importante. O erro que eu cometia para fazer o aspecto desses pequenos detalhes de textura riscada, esquisito, estava no erro da ponta do lápis. E que muita gente se confunde, né? A gente fala, a ponta do lápis tem que ser fina para fazer o desenho realista. Aí a pessoa vem com aquela ponta super afiada e quer fazer tudo com aquela ponta. Só que para você deixar suave, né, a textura, os detalhes, muitas vezes você não vai usar aquela pontinha fina daquele jeito, senão vai acabar te trazendo ainda mais dificuldade para conseguir deixar suave. Quando eu entendi isso, eu parei de usar essa ponta fina, ficar obcecado por ela, tá? Ela é para fazer fios de cabelo nítidos, alguns detalhes, né, que estão dentro, né, dessa regra, entre aspas. Mas para você suavizar, para você fazer uma textura já suave, esquece isso. Pega a ponta, já deixa ela levemente gasta no papel e você vai usar ela mais gasta mesmo, ela mais arredondada. Se ela ainda tiver pontiaguda, você vai usar essa parte chanfrada da ponta. Você não vai usar aquela quina fina da ponta, você vai usar a outra parte macia e vai fazendo a textura, o detalhe, com aquela parte do lápis, porque aí já vai saindo suave. E a quinta e última dica é você manter tudo isso, tá? Todos esses pequenos detalhes que você está conseguindo fazer, manter eles conservados. Por quê? Porque no desenho realista você não vai terminar ele ali no mesmo dia. Dependendo do que for que você está desenhando, você vai levar dias, né? Vai levar semanas, desenhando um pouquinho por dia. Desenho realista ele é terapêutico. Ele é para você ir curtindo ali cada dia, cada momento, fazendo sem pressa, porque isso também vai melhorar a sua técnica. Você vai acabando com essa ansiedade de querer terminar logo o desenho. E aí, na hora de parar, na hora de descansar, para você pegar o desenho depois, você tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes eu borrava desenho, eu manchava desenho. Por quê? Porque eu deixava às vezes em qualquer lugar, às vezes eu deixava coisa por cima do desenho, no outro dia estava tudo borrado. Às vezes era a minha mão que passava em cima do desenho quando eu estava desenhando. Então é importante você prestar muita atenção na hora que você está desenhando. Cuidado para não borrar, não passar essa parte da sua mão em cima da onde você já desenhou. Você pode levar horas fazendo um detalhe e vir com essa parte da mão e manchar o seu desenho. Então isso é meio óbvio. Se você desenha com a mão direita, né, começa a fazer o seu desenho da esquerda para a direita, vai ser melhor. Se você é canhoto, faz ao contrário. Se você quer começar de qualquer lugar o desenho, comece de qualquer lugar, só que tomando cuidado
para não manchar onde você já fez. E na hora de guardar, se você for parar, se você for desenhar no outro dia, a dica que eu te dou é guardar numa pasta, guardar em algum lugar que não vai borrar o seu desenho. A pasta que eu gosto atualmente de guardar os desenhos é essa que você vai ver aqui. Então essas pastas, o que acontece? Elas são bem altas, né? Umas pastas simples que você encontra em qualquer lugar. E por ela ser alta, eu coloco o desenho e nada mais vai ter contato com esse desenho, né? O teto da pasta é alto, então fica bem tranquilo, conservado, não vai borrar, não vai acontecer nada. Dá para você também guardar nessas pastas em L, igual essa que você está vendo aqui, só que com cuidado, né? Porque com o tempo ela pode ir pegando o grafite dos desenhos e aí você pode de novo acabar manchando o desenho. Por isso que hoje em dia eu optei para guardar nessas pastas mais altas, mais grossas, porque conserva melhor. E daí você guardou, você desenhou todos os dias, completou seu desenho. Quando você dá por terminado mesmo, você for guardar, a última dica é você aplicar um spray fixador no seu desenho. E para que aplicar esse spray? Porque quando você aplicar, não vai dar mais para mexer no desenho. O grafite não vai mais soltar do papel, né? Ele vai impregnar, ele vai criar uma camada protetora, o seu desenho ficar protegido também de fungo, bactéria, também para não borrar mais. Então é só quando você falar, terminei, está terminado, não vou mexer em mais nada, você aplica esse spray fixador. E o spray que eu indico é esse, tá? O spray fixador da marca Acrylex. E eu gosto do spray fosco, tá? Que está especificado na embalagem, escrito fosco. Existe também o brilhante, o semibrilho, mas eu prefiro esse fosco. Então eu garanto para você, se você seguir essas dicas, os detalhes dos seus desenhos vão começar a ficar cada vez melhor, com suavidade, seu desenho vai ficar cada vez mais realista. E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo. Se você tiver também alguma outra dificuldade, algum desafio que você está tendo para fazer os desenhos realistas, deixa aqui no comentário que pode ser o tema de um próximo vídeo. Ok? Um abraço.